Boa noite, boa noite. Boa noite, Bruno. Esperar a turma entrar. Eliseu, Nayara, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite, Amandinha. Boa noite, doutora Laís, Bru. Que bom ter vocês aqui. Boa noite, gente boa de Deus. Que bênção poder começar mais uma live. Como vocês passaram o dia, como foram os desafios de hoje. Nayara, obrigado por participar. Cleiton. Vamos dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Essa é a nossa segunda live apenas. Nós estamos começando com essa série de lives, trazendo algumas mensagens do coração de Deus para você. Nós acreditamos que Deus tem algo para dizer a você. E nós queremos ter esse tempo, um tempo de qualidade. Não queremos que seja algo muito longo, mas que seja um tempo onde você possa refletir sobre coisas importantes e relevantes para a sua vida. Então, toda terça nós temos um encontro marcado às 20 horas aqui. Nós estamos chamando isso de palavras poderosas. E eu acredito mesmo que Deus sempre tem um pão fresco, um maná que desce dos céus, uma revelação nova, uma palavra rema, aquela palavra que vem direto dos lábios de Deus para você. Se eu não acreditasse nisso, eu não estava aqui fazendo essa live, não estava aqui gastando tempo, nem meu nem seu. Mas nós acreditamos sim que esse é um tempo poderoso, de uma entrega poderosa, de palavras que vão transformar vidas. Então, não se esqueça, toda terça-feira às 20 horas a gente tem um encontro marcado. Se você que está aqui puder mandar ali, apertar aquele aviãozinho e mandar para 5 pessoas, acho que vai ser muito bacana, né? A gente trazer mais gente para participar, para ouvir. Não te custa nada você mandar para outras pessoas e dizer, olha, tem algo interessante para você ouvir. Vamos juntos aqui participar. Isso faz parte do nosso planejamento da AEV Educação, a nossa escola de empreendedorismo e espiritualidade, que você pode conhecer mais no @AEV Educação. É uma visão que Deus nos deu a respeito de empreendedorismo para aqueles que querem empreender ou já estão empreendendo, e a respeito de espiritualidade, que pode fazer muito sentido para você. Então entra nesse @ que eu te falei, AEV Educação, e descobre o que nós estamos fazendo. Tem muita coisa boa vindo, alguns eventos vindo. A gente tem um evento marcado online para o dia 5/12. Será o nosso primeiro Reino Summit, onde nós vamos falar sobre fé, família e negócios. Se você quer aprender como unir essas frentes, é possível equilibrar a sua fé, o tempo com a sua família e o tempo que você precisa dar para os negócios. É possível ser alguém de sucesso com uma família forte? Ou é possível, de fato, ter sucesso sem ter uma família forte? Uma pergunta interessante. Eu acredito que tudo começa na base, tudo começa na família, tudo começa com o principal, o primeiro principal. O alvo de Deus é dar a você uma família forte. A família é a base, a célula mãe da sociedade, e é isso que Deus tem para você. Então, se você quer prosperar, Deus tem princípios para que você prospere, mas sem deixar nenhum prato cair, sem deixar nenhuma das suas áreas da vida serem prejudicadas em função de outras. Então, fique de olho em tudo que nós estamos fazendo, ok? Bom, gente, vamos começar. Já temos uma turma boa para a gente já ir falando sobre o tema da noite. Nossa live passada, a gente falou sobre a fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso. Está todo mundo atrás do sucesso. Como ter sucesso. Passos mágicas,
mirabolantes para se alcançar o sucesso, e nós fomos para a Bíblia, nós fomos para a fonte de tudo. Nós fomos para a fonte de tudo, como nós dissemos, a Bíblia é a fonte de uma sabedoria gigantesca, milenar, que ultrapassa tempos e eras e chegou até nós, sendo a base da nossa civilização judaico-cristã. O nosso ocidente foi formatado por esse livro que você vê aí, e talvez você nem dê tanto valor, ou o valor que deveria dar a ele, mas tudo que você vê no seu mundo veio a partir dele. Esse é o livro que moldou o seu mundo. É o livro que moldou o seu mundo. E nós falamos de Josué 1, 8 e 9, onde nós mostramos a fórmula ou a pílula do sucesso que está ali. Quem assistiu vai poder lembrar, se alguém assistiu, vai lembrar que a fórmula do sucesso é pensar, falar e agir segundo a palavra de Deus, para que você possa construir o seu próprio caminho e a sua própria prosperidade e alcançar, então, o sucesso ou ser bem-sucedido. Então, pensar, falar e agir. Aquilo que você pensa, você começa a declarar, e o que você declara começa a se transformar nas suas atitudes. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você pensa e muito cuidado com o que você fala, porque fatalmente isso vai dizer quem você será ou o que você estará fazendo. A Bíblia diz que o fraco não deve dizer que ele é fraco, mas a Bíblia diz que o fraco deve dizer que ele é forte. Diga o fraco, eu sou forte. Deus não chamou você para reconhecer as circunstâncias, mas senão para transformar as circunstâncias. Deus não chamou você para ser narrador de desgraças. Ali está ruim, isso aqui está péssimo, aquilo não funciona, meu marido é um traste, minha mulher é isso, meu filho é aquilo. Não, Deus levantou você para transformar circunstâncias. Se você enxerga um problema, Deus deu a você a autoridade para transformá-lo. Se você enxerga um problema, Deus deu a você autoridade para transformá-lo. Então, pega essa sua bocona reclamona, que fica enchendo a paciência de todo mundo ao seu redor e reclamando e murmurando e declarando as desgraças que os seus olhos veem, e faz dessa boca uma boca profética que transforma as circunstâncias ao seu redor. Nós precisamos de pessoas que tenham esperança, porque Deus precisa de pessoas com esperança para transformar as estações e equações da vida. Por isso que em Ezequiel, quando Ezequiel está diante do vale de ossos secos, Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos reviver? Por que Deus pergunta isso para Ezequiel? Porque Deus precisa contar com alguém que tenha esperança para que algo de fato possa acontecer na história. Deus queria criar uma sinapse nova em Ezequiel. Deus não queria que Ezequiel falasse: os ossos estão secos, já era, não tem jeito, acabou. E Ezequiel dá a resposta mais segura de todos os tempos: Senhor, tu sabes. Ou seja, Senhor, resolve aí. O Senhor sabe, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas Deus dá uma resposta contundente a ele. Deus diz a ele: resolva isso você. Ou seja, profetize sobre o vale de ossos secos. Profetize. Abra a sua boca e comece a transformar o vale em um exército poderoso. Então, abre a sua boca e profetize. Para de ser narrador de desgraça. Encha a sua mente com as ideias dos céus, com a visão dos céus. Fale as palavras que Deus está falando, porque as palavras de Deus na boca de Deus são tão poderosas quanto as palavras de Deus na sua boca. Você, às vezes, está querendo que Deus diga algo a você a respeito do seu futuro, e Deus está dizendo: profetize você. Como será o seu futuro? Não tem aquela velha música brasileira? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer é o que eu vou
profetizar agora. Isso é o que está sendo desenhado sobre a minha vida. Então, pensar, falar e agir. Um pensamento é a origem de todas as coisas. E nós vamos continuar falando sobre isso. Hoje o tema da nossa conversa é o algoritmo da vida. O algoritmo da vida. Nós falamos na última live que Deus criou o mundo não da forma como às vezes pensamos. Deus não criou o mundo como coisas acabadas, estanques e separadas. Mas Deus criou o mundo como um programador cria um código-fonte, cria um algoritmo e faz com que todas as coisas criadas tenham responsividade e conectividade. Todas as coisas têm ouvidos à sua voz, todas as coisas. Por isso Jesus disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a esse monte que se move e se lance ao mar, e assim acontecerá. Todas as coisas têm ouvidos para a sua voz, porque lembre-se, as palavras de Deus na boca de Deus são tão poderosas quanto as palavras de Deus na sua boca. Você não precisa que um anjo desça e diga algo. Você foi escalado para dizer algo, para transformar os impossíveis em impossível, porque para Deus não há impossível em nenhuma de suas promessas. Para Deus não há impossível em nenhuma de suas promessas. Se Deus disse, creia, vai acontecer. A Bíblia diz em Isaías que ele faz o fim para então fazer o começo. Isso é maravilhoso. Quem está ouvindo aí, lembra disso aqui. Ele faz o fim para então fazer o começo. Se Deus está falando algo a respeito do seu futuro, já aconteceu. Aquilo que ele está fazendo, ele já foi antes ao seu futuro e já criou. Então a empresa que você está criando, os projetos que estão nascendo, as visões que você está tendo, as palavras que você está emitindo, já aconteceram, elas são realidade nos céus. Deus não está preso ao Cronos, Deus não está preso à cronologia das coisas. Em Deus todas as coisas subsistem e existem. Por isso que Deus chega para Gideão. Gideão está escondido, a Bíblia diz que ele está escondido no lagar malhando trigo. Você malha o trigo ao ar livre, não num lugar fechado. Mas ele estava escondido malhando o trigo dentro do lagar, porque ele estava se escondendo dos inimigos de Israel. Porque anualmente eles desciam e roubavam toda a colheita do povo de Israel. E o anjo do Senhor chega para Gideão e diz assim, ô medroso, ô frouxo. É isso que o anjo do Senhor chega para ele e diz? O anjo do Senhor chega para ele e diz assim, Gideão, poderoso guerreiro. Eu acredito que Gideão olhou para o lado e falou, tá falando com quem? Você está falando com quem? Eu estou escondido, malhando trigo, no lagar, com medo de ter a minha colheita roubada. Me aparece o anjo do Senhor e diz, ei, você é um poderoso guerreiro e eu vim aqui levantar você para ser um libertador de Israel. Uau, uau, uau! Deus não te vê na sua deficiência, Deus não vê você na sua fraqueza, mas Deus vê você na sua força. Uau! Deus vê você na sua força, na sua plenitude. Por isso digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, quem puder escreve aí. Digo fraco, eu sou forte. Bora? Vamos participar? Vamos começar a escrever? Digo fraco, eu sou forte. Quem é você? Lembre-se, nós falamos na última live, você é aquele com quem Deus vai. E esse é o fator que modifica tudo. Você é aquele com quem Deus vai. Então, voltando para o nosso assunto, o algoritmo da vida. Deus criou o mundo com conectividade e responsividade. Tudo é um algoritmo com if, then, else. If, then, else. Se você fizer isso, acontecerá isso. Caso contrário, acontecerá aquilo. Então, Deus colocou isso na forma de promessas, maldições, princípios e consequências a respeito da quebra de princípios. Esse é o algoritmo da vida. Esse é o algoritmo da vida. Deus codificou o mundo e o único capaz de mexer nessa codificação é o homem, porque você é alguém da mesma espécie do que o próprio Deus.
Quem assistiu a última live, lembra da frase que nós falamos, a frase judaica: um cavalo é um cavalo é um cavalo e um homem é aquilo que ele quer ser. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Não importa onde você nasceu, não importa qual seja a sua realidade, não importa os recursos que você tem. Por menores que eles sejam, Deus deu a você o suficiente para o seu romper e para a sua vitória aparecer. Você tem o suficiente para o seu romper e para a sua história acontecer. Se você lembrar da Bíblia, eu gosto demais da Bíblia, você vê que eu cito a Bíblia o tempo inteiro. A viúva da pequena botija de azeite que chega diante do profeta e diz: teu servo, meu marido morreu e eu estou com meus filhos para serem levados cativos porque eu devo e não tenho como pagar. O que eu devo fazer? O profeta vira para ela e fala assim: vai em casa, pega o que tem e traz aqui. E historiadores dizem que aquilo foi uma conversa longa, que o profeta dizia: vai lá, acha alguma coisa que você tenha de valor e traz aqui. E ela vai e volta falando: não tenho nada, até que ela chega diante do profeta e diz: meu senhor, eu não tenho nada, senão apenas uma pequena botija de azeite. É tudo que Deus precisa, que você reconheça o que você tem dentro de casa, ainda que seja uma pequena botija de azeite. E aquela pequena botija de azeite se transformou na primeira empresa de óleo do Oriente Médio daquela época, onde o profeta diz: vai e colha vasilhas por toda a região e enche cada vasilha com óleo. E enquanto se apresentaram vasilhas vazias diante da pequena botija de azeite, o azeite encheu cada uma delas. E a Bíblia diz que o azeite somente parou quando as vasilhas cessaram. Isso é uma metáfora daquilo que Deus tem para você. Quantas vasilhas você apresentar diante de Deus, todas elas serão cheias. Poucas vasilhas, pouca multiplicação. Muitas vasilhas, grande multiplicação. Tudo depende de como você crê. Se você crê que você tem algo pequeno para fazer, você está certo. Mas se você crê que você tem algo grande para fazer, adivinha, você também está certo. Quantas vasilhas você apresentar diante de Deus, todas elas serão cheias. Então escreve aí: eu tenho muitas vasilhas para apresentar. Escreve, vai. Escreve para você guardar. Quem está curtindo aí, quem está entendendo o que eu estou falando, faz alguma coisa, escreve alguma coisa, coloca um coraçãozinho. Quem está entendendo o que eu estou falando para você? Então vamos lá, você precisa reconhecer o que Deus já colocou dentro de você. Deus colocou algo que é impressionante, não importa o tamanho. Lembra? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das hortaliças, o menor grão, você vai poder dizer a um monte que se move e se lance ao mar, e assim acontecerá. Deus não está procurando quantidade, mas Deus está procurando qualidade. Deus está querendo que você procure algo que está aí dentro, que Ele já colocou dentro de você. Essa é a chave. Essa é a chave para o que Ele vai fazer na sua vida. Então, Deus codificou o mundo e você também pode codificar. Você pode mexer na codificação. E a gente fala de algoritmo da vida, mas o que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto de instruções autônomo e independente, que tem um propósito específico e cumpre uma tarefa específica, possuindo variáveis de entrada, um processamento e um conjunto de saídas. O que é um algoritmo? Um conjunto de instruções com variáveis de entrada, processamento e saída. Variáveis de entrada, processamento e saída. Todo algoritmo tem argumentos de entrada que você entrega para esse algoritmo. Você tem um núcleo de processamento, são as instruções que estão ali dentro, e você tem um resultado como saída. Essa é a vida. Essa é a vida. Todas as coisas têm argumentos de entrada, processamento e saída. Deixa eu te falar uma coisa muito contundente. Sucesso é previsível, da mesma forma que fracasso é previsível.
Sucesso é previsível, fracasso também é previsível. Conforme você conduz a sua vida, eu consigo dizer o que vai acontecer com você. Porque essa é a sua programação vigente. Ao entender que livros você lê, que vídeos você visualiza, com que pessoas você anda, que ambientes você frequenta, aquilo que você fala e a forma como você pensa, eu seguramente sei dizer qual é o seu futuro. Eu seguramente sei dizer qual é o seu futuro. Sucesso é previsível, mas o fracasso também é previsível. Então, lembra do que nós falamos na última live? Nós falamos na última live que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lembra que coração era entendido pelos antigos como a fonte dos pensamentos, lev, a mente, fonte dos pensamentos. Então a gente sempre vai ler isso, de tudo que você deve guardar, guarde a sua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Por que guardar a mente? Tudo que entra, argumentos de entrada, a sua mente é a sua grande programação. A sua grande programação. Então você tem argumentos de entrada. Às vezes você está programado para o fracasso, porque você está vivendo dores do passado, traumas, mentiras, e esses argumentos estão entrando em você. Você está sendo alimentado por lixo, por coisas inúteis, com valores que são incongruentes com aquilo que Deus tem para você, e adivinha, tudo que entra em você, sai de você. Dele, da sua mente, procedem as saídas da vida. Aquilo que você colocou dentro de você vai sair de você no momento oportuno, ou no momento em que você foi espremido, apertado. Então, você precisa cuidar daquilo que você consome, daquilo que você põe para dentro de você, porque isso vai dizer o que vai acontecer com você. Isso vai formatar o seu pensamento. E escreva uma coisa que eu quero deixar aí para você. Crer é decidir. Escreve aí, crer é decidir. Crer é decidir. Porque aquilo que você crer vai se transformar na sua experiência, ou seja, vai ditar as suas próximas ações. Então, se você crer que você é fracassado, as suas ações serão ações de um fracassado. Portanto, crer é decidir. Quando você se alinha a uma crença, você está formatando a sua experiência. Você está formatando a sua experiência. Então é muito importante crer no argumento certo. Olha só que interessante. Nós temos hoje algoritmos de inteligência artificial. Algoritmos de inteligência artificial. O que é um algoritmo de inteligência artificial? É um algoritmo, como nós falamos, que tem como entrada uma base dinâmica de dados, ou seja, ele colhe mais dados, está o tempo inteiro colhendo dados, e ele tem um mecanismo de melhoria. O algoritmo de inteligência artificial, ele tem um mecanismo de melhoria, onde está o cérebro de quem o programou, de quem o codificou. Ali está a lógica do que ele vai fazer para aprender. E, a propósito, isso não é uma coisa que te desafia, não. Isso é uma coisa que deveria te desafiar. Isso me desafia. Isso me desafia. Como uma máquina consegue aprender, e muitas vezes eu não consigo aprender. Uma máquina consegue aprender. Porque ela recebe os inputs e vai o tempo inteiro jogando dentro do seu núcleo de melhoria para que ela possa aprender com os estímulos que ela recebe. Então nós precisamos disso. Nós precisamos ter essa mesma capacidade com o nosso algoritmo de transformar a nossa própria vida, de ser aquilo que Deus nos chamou para ser.
Nós estamos falando desde a primeira live sobre identidade, sobre propósito. Você precisa saber quem você é em Deus. Isso é um argumento de entrada para o seu algoritmo. Quem você é em Deus. Se a sua visão a respeito de você é uma visão distorcida, todos os seus resultados serão distorcidos. Se você joga com recursos aquém daquilo que você realmente tem como filho de Deus, porque todas as coisas estão disponíveis a você, você tem acesso a todas as coisas. Como um filho de Deus, você pode acessar todas as coisas, porque o reino de Deus é um reino de possibilidade. O reino de Deus não é um reino de escassez, não é um reino de pobreza, não é um reino de pobreza. O reino de Deus é um reino de riqueza e prosperidade que você precisa acessar. Às vezes a sua religiosidade está impedindo você de avançar na vida. Eu comparo muitas vezes a visão da salvação ou o evangelho da salvação como a porta de um baile ou de uma festa. O reino de Deus é a festa e a salvação é a porta de entrada. Muitas vezes tem um banquete lá dentro e você está parado na porta, achando que o seu acesso é só até aquele perímetro. Não, mas Deus tem algo muito grande para você, separado para você, só para você, para que você possa desfrutar, reinar em vida. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nobreza na pobreza. Não existe nobreza na pobreza. Então, tira esse pensamento de pobreza daí. Nunca foi a visão de Deus para ninguém. Os filhos de Deus em toda a história foram os homens mais ricos de suas eras. E eu posso te citar vários. Abraão, Jó, Isaac. Eu posso te citar vários, e a gente ficar aqui, por muito tempo. José, quando assume o Egito, e etc. George Miller, que é o homem a quem Deus deu milhões, é o livro, eu tenho esse livro aqui. Então, querido, existem recursos disponíveis a você, só que você está dizendo, isso não é para mim, variáveis de entrada. Você precisa de uma programação nova para chegar a resultados de saída diferentes do seu algoritmo atual. E deixa eu te falar uma coisa, você tem toda codificação precisa de uma linguagem de programação. A linguagem de programação do algoritmo da vida é a fé. É a fé. Você não consegue mexer no algoritmo da vida sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quando você se aproxima daquilo que Deus tem para você, quando o seu algoritmo se aproxima do que o manual diz que deve haver em sua vida, então você recebe resultados extraordinários como saída. Resultados extraordinários como saída. Tem gente se contentando com muito pouco. Deus chamou você para reinar em vida. Eu estou à procura de transformadores. Como nós vamos transformar o mundo em um mundo melhor, em um mundo onde o reino de Deus prevaleça com justiça, paz, gozo, alegria no Espírito Santo, se temos a mente que temos, se estamos com medo de tudo, se estamos nos escondendo de todas as coisas, crendo que vamos perder, crendo que vamos fracassar, crendo que vamos falhar. No nosso algoritmo está escrito funções ou procedimentos dizendo que o medo está presente, dizendo que o fracasso está presente. Você precisa trocar os seus argumentos de entrada para que você tenha novos resultados de saída e tomar cuidado com os vírus. O que é um vírus, senão um enxerto de código dentro de um programa de computador? Ou seja, é um algoritmo fraudado, falsificado. É isso que o diabo faz. A Bíblia diz que anjos e demônios são seres mensageiros. O que é um anjo? Angelos é um ser de informação. Um ser de informação. O que é tecnologia e o que é um algoritmo, senão um processador de informações? A sua mente é um processador de informações. Então, você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos. Porque existem pensamentos implantados. Existem pensamentos que não são seus. Isso é um vírus. É um vírus. Tem que ter antivírus aí, irmão. Tem que ter antivírus para que os seus pensamentos sejam pensamentos de acordo com
a vontade de Deus com aquilo que Deus tem para você. E não pensamentos distorcidos, porque ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o resultado, o fim que desejais. Deus está mais envolvido no seu sucesso do que você mesmo. Por isso ele diz, eu penso mais alto do que você. Alinhe o seu pensamento ao meu pensamento. Se você ficar com os seus pensamentos, você vai chegar em um lugar aquém do que você pode chegar. Mas se você pensar com a minha mente, se você elevar os seus pensamentos ao nível daquilo que eu tenho para você, vai dar bom. Você vai chegar em um futuro de paz e prosperidade. Deus tem isso para você. Eu acredito piamente nisso. Não acredito no fracasso, não acredito na catástrofe, não acredito em um mundo que piora. Eu acredito em um mundo que melhora e acredito em filhos de Deus que são cordeiros, como Jesus é, mas também são leões, como Jesus é. Tem muita gente que abraça a face do cordeiro, mas esquece de ser o leão que foi chamado para rugir. O leão é o leão da savana. Existe um lugar para você governar um território, lembra? Um Éden, onde você é pleno, onde você é a resposta. Onde você é a resposta. Eu gosto muito da metáfora da Bíblia a respeito de Jesus, porque nós precisamos de pessoas que sejam cordeiros, sim, que se sacrifiquem. Eu não creio em alguém que não seja capaz de sacrificar. Eu não me impressiono com a sua conta bancária, eu me impressiono com o seu sacrifício. O seu sacrifício me chama a atenção. Pessoas que se sacrificam são pessoas extraordinárias, são pessoas de um poder grandioso. Mas você precisa aprender a rugir como um leão também, a rugir como um leão. Ou seja, se pôr de pé no seu território e governar ali. E ser pleno naquele lugar que Deus te chamou para ocupar. Sim, porque em Gênesis 1, Deus diz que faria o homem a sua imagem e semelhança e dá a ele a ordem de governar, de dominar, sujeitar a terra e ocupá-la. Ou seja, ache o seu território e governe sobre ele. Ocupar é achar território. Qual é o seu território? Qual é o propósito da sua vida? Para o que você nasceu? O que o seu algoritmo responde? Lembra que o algoritmo resolve um problema específico, uma tarefa específica, com um conjunto de instruções. Existe uma programação para o território para onde Deus te enviou, e essa programação está dentro de você. A programação está dentro de você. Ao manifestar quem você é, todo o seu território será governado por você, porque Deus colocou em você, a programação para aquele lugar. Não é, Deus não vai descer na sua área de força, Deus não vai descer na sua empresa e botar a mão no teclado dos computadores, ou analisar as faturas, ou analisar os balancetes, ou criar uma estratégia de venda. Deus não vai descer. Deus deu a você as visões e estratégias para aquilo que Ele quer que aconteça naquele lugar específico e na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Você é o responsável. Portanto, digo fraco, eu sou forte. Você é capaz de fazer muito além do que você está fazendo hoje. Mexa na sua programação. Busque a mente de Cristo. É isso que a Bíblia fala. Lembra de Romanos 12:2 que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se conforme com a realidade que você vê, mas transforme a si mesmo, ou seja, modifique o seu algoritmo. De que forma? Pela renovação da vossa mente. Eu quero repetir isso. Não se conformem com a realidade que você vê, mas transformem a vocês mesmos. A vocês mesmos. De que forma? Renovando a vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar. Lembra do que eu falei? A sua crença se tornará a sua experiência. Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
Tem uma chave interessante aqui. A palavra vontade, existem duas palavras no grego para vontade de Deus na Bíblia. Um é telema e a outra é bolema. Telema significa a vontade de Deus como um script para você, como um código para você, como um manual de programação para você. É aquilo que Deus deseja que você viva, aquilo que Deus preparou para você, como está escrito em Efésios, as boas obras que Ele de antemão preparou para que você andasse nelas. Quem lembra aí de Efésios? É um desejo do coração de Deus, é um desenho de Deus para você, mas Deus não força portas. Quem força portas é o diabo. Deus dá a você um script e diz, meu pensamento é mais alto do que o seu. Se você equiparar o seu pensamento com o meu, você vai viver uma vida abundante e plena e você vai reinar em vida. Isso é telema. Isso é o script de Deus e quando você alinha o seu script com o de Deus, você vive o sucesso. Agora existe a palavra bolema, que é a vontade de Deus soberana, que Ele não perguntou nada para ninguém. Por exemplo, quando Ele diz que a noite sucederá ao dia ou o dia sucederá à noite, Ele não pediu opinião para ninguém. Essa é a vontade dEle e é assim que acontece. Então existem coisas que Deus não pede a opinião de ninguém, mas no que se refere à sua vida, Ele sempre colocará diante de você um script, um roteiro, uma vontade, um algoritmo, que se você alinhar o seu com o dele, você vai viver o sucesso que Ele tem para a sua vida. Então, a linguagem de programação é a fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Você quer ser o quê? Um empresário? Um bilionário? Quem você quer ser? Um pastor? Qual é o desejo do seu coração? Você quer ser um grande pai? Mas, Daniel, você não sabe o histórico da minha família. Seja você a nova marcação, seja você o novo precedente, seja você a nova jurisprudência. A partir de você, as coisas serão diferentes. Se toda a tua família sofreu com divórcios, com dificuldades familiares, com guerras familiares, é o dia de você se levantar e dizer, a partir de agora, não. A partir de então, não. Eu sou o novo precedente para aqueles que virão depois de mim, porque Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é um Deus multigeracional. Ele é o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas age com misericórdia para com aqueles que o amam até a 1000ª geração. Existe uma misericórdia, uma graça de Deus, um favor de Deus alcançando você, porque você é alguém que alinhou o seu coração ao coração de Deus. Alinhou a sua mente à mente de Deus. Que coisa, né? Deus diz de Davi, olha que coisa linda, Deus diz assim, achei Davi, homem segundo o meu coração. Todas as vezes que você me ouvir falar de coração, lembra disso aqui, homem segundo o meu coração. Davi pensava como Deus pensava. Davi pensava como Deus pensava. Tanto é que quando Golias se apresenta diante dos exércitos de Israel, dizendo, me dê aí um homem grande gritando para um monte de homem, dizendo assim, me dá um homem, é ruim, hein, irmão? Vigia aí, irmão, me dá homem não. E Golias fica gritando, me dá um homem para combater comigo. E todo o exército de Israel estava batendo as pernas de medo de alguém encarar Golias, porque eles viam a força de Golias. Mas Davi, o pequeno Davi, o menino Davi, a Bíblia diz que ele tinha uma aparência dócil, ele era um menino bonitinho, um menino simples e pequeno. Ele foi levar comida aos seus irmãos no fronte de batalha, e quando ele vê o gigante gritando, me dê um homem para combater comigo, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todos viam a sua força, Davi viu a sua fraqueza. Ele falou, ele não tem aliança com Deus. Ele não tem aliança com Deus. Ele já está vencido. Eu já o venci. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de armaduras e espadas para vencer aquele homem com todo aquele tamanho, porque ele não tem aliança com Deus.
Aleluia. A minha aliança com Deus fala mais alto. Onde estão aqueles homens onde Deus vai poder dizer: achei Antônio, achei Maria, achei Marcos, achei Daniel, Amanda, Josiane, Hoff, homem, mulher, segundo o meu coração. Aqueles que estão pensando como eu penso, aqueles que estão vendo o que eu estou vendo, aqueles que não estão vendo as circunstâncias como elas se apresentam, mas estão vendo todas as circunstâncias como oportunidade de melhoria, como oportunidade para um exército se levantar, como oportunidade para um grande palco se estabelecer, para uma grande vitória se mostrar diante de todos, para que a adversidade seja transformada em resultado, em contundente resultado, em um resultado extravagante, porque as pessoas vão ver as suas boas obras e vão glorificar ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, crer é decidir. E decidir é formatar a vida. As suas decisões formatam quem você é. Quem você é hoje é fruto das decisões que você tomou e, por consequência, fruto daquilo que você creu no passado. Então, aquilo que você está acreditando agora vai determinar onde você vai chegar, porque isso vai formatar as suas decisões e todas as decisões da sua vida fazem você. Então, urge decidir certo, pensar correto, lembrando do pensar, falar, agir. Pensar, falar, agir, para que você possa transformar-se. Transformar-se, a palavra do Romanos 12, transformar-se é metamorfose, a sua nova forma, ou a sua dimensão nova, o seu maior tamanho, você ganha uma forma nova. Meta além, morfo forma, sua forma expandida, a sua atualização, o seu upgrade ou o seu update. Deus quer atualizar você, mas você precisa encher a sua mente com aquilo que Deus está falando. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido por onde quer que andares. Qualquer que seja o seu território, você será uma bênção, você será a resposta, você obterá sucesso. As pessoas vão olhar para você e vão falar: o que essa pessoa tem? Porque tudo que ela faz é muito contundente. Em tudo que ela põe a mão, as coisas viram, as coisas acontecem, a bênção ao seu redor, né? Aquele toque de Midas, mas não como a mitologia, mas um toque de favor, um toque de graça, um toque de fé, um toque de vida. Deus está levantando você para esse tempo. Eu estou atrás dos transformadores, eu estou atrás daqueles que vão trazer as mudanças que o mundo precisa. E eu creio que você está nisso. Portanto, mexa no algoritmo. Mexa no algoritmo. Programe a sua mente para um novo resultado. Coloque variáveis novas. Alinhe as suas variáveis, tire o lixo da equação, tire as palavras de derrota, tire as palavras de desprezo, tire a rejeição da equação. Você não é um rejeitado, você não é um fracassado, você não é um bastardo, você é fruto dos sonhos de Deus, você não é um erro, você não é burro, você não é pobre. Você é alguém que pode ter tido experiências de pobreza, mas você é rico em Deus. Você não é fracassado, você é próspero. Você pode ter tido experiências de escassez financeira, mas você não é alguém fracassado financeiramente. Você é próspero em Deus. Deus chamou você para prosperidade, para grandeza. Você não é alguém pequeno. As intempéries e as dificuldades do seu passado não definem você. Hoje, digo fraco, eu sou forte. Reprograme a sua mente, reprograme a sua inteligência natural
com uma base de dados dinâmica renovada, com novas diretrizes, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações e, por consequência, novos resultados. Tire o medo da equação. O medo é a fé no Deus errado. O medo é colocar a sua programação, colocar a sua crença em função de algo que não funciona, algo que te atemoriza, algo que te paralisa e que rouba você do seu futuro e daquilo que você foi chamado para entregar ao mundo. Coloque fé na equação, modifique a sua vida e vamos para a vida. Vamos fazer diferença por onde quer que a gente passar. Amém? Nós estamos batendo 45 minutos de live, eu não quero fazer disso algo muito longo. Eu quero orar com você mais uma vez nessa noite. Vocês receberam, creio que quem esteve aqui pôde receber algo, entender algo a respeito do algoritmo. Eu tentei trazer uma visão do algoritmo de uma forma mais fácil. Eu venho da área de tecnologia e a ideia muitas vezes é complicada de passar. Eu tentei passar de uma forma mais plausível para que você entenda. Você pode mexer no algoritmo. Você pode mexer no algoritmo. Sucesso é previsível. Fracasso também é previsível. Então, não se alinhe ao fracasso. Não programe o seu fracasso. Não se disponha a fracassar. Se disponha a ter sucesso, porque é isso que Deus tem para você. Serás bem-sucedido por onde quer que andares. No seu território, Deus dará a você sucesso. Amém? Senhor, nós oramos nessa noite por todos aqueles que estão aqui, dizendo que os algoritmos se alinhem nessa noite. Que o medo seja suplantado, que a dor seja suplantada, que a traição seja suplantada. Senhor, a traição, Pai. Que tempo difícil, Pai. De pessoas desonrosas, de pessoas que destroem histórias inteiras por um momento de prazer ou por um retorno escuso, ou estão vendendo aqueles amigos e parceiros de caminhada, Senhor, como quem vende uma mercadoria no mercado. Pai, aqueles que foram feridos sejam renovados nessa noite, sejam curados, sejam restabelecidos para uma nova caminhada. Os que foram enganados, Senhor, entendam que não são um fracasso, que não são enganados todo o tempo. Podem ter vivido uma experiência de engano, mas são filhos da verdade. São filhos da verdade e a verdade sempre vence. A verdade vos libertará. Senhor, nós abençoamos os teus filhos que ficaram até aqui, que eles recebam a porção dessa noite para entregar ao mundo as transformações pelas quais ele precisa passar. Reconhecendo aquele dom e o recurso que o Senhor já entregou a cada um deles, que está ali dentro de casa, a pequena botija de azeite, o trigo que está sendo malhado, aquilo que está na mão deles, o recurso que o Senhor os entregou, as 5 pedrinhas e uma funda encontradas no riacho. Levanta Davis, Pai, levanta Gideões, levanta, Senhor, homens e mulheres cheios de Deus, a viúva da botija de azeite, homens e mulheres cheios de Deus, para um tempo, Senhor, sobrenatural sobre essa terra, sobre essa nação, sobre suas casas, suas famílias, seus negócios. Nós oramos assim, crendo que o Senhor está fazendo algo extraordinário, nunca visto antes, porque a Tua palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o que Deus tem preparado para cada um de vocês que estão aqui ouvindo. Que o Senhor os abençoe e os guarde e os livre do mal, que vocês possam ter a mente de Cristo renovada nele para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Deus abençoe você, uma semana de sucesso e nos vemos na próxima terça com mais um tempo de palavras poderosas. Eu espero que você esteja sendo abençoado e que você continue com a gente. E um único pedido que eu faço a você é chame outras pessoas, convide outras pessoas. Se isso fez sentido para você, chame outras pessoas. Nós não estamos aqui atrás de seguidores, nós estamos aqui atrás de entregar uma mensagem
atrás de entregar o coração que Deus tem nos dado, atrás de entregar chaves dos céus para uma transformação contundente nesse tempo. E eu espero que você tenha saído daqui com tais chaves. O meu objetivo é esse. Meu objetivo não é ser famoso, eu não quero isso, não clamo por isso. Eu clamo por pessoas levantadas para implantar o reino de Deus sobre a terra. Se você faz parte disso, não deixe de trazer outras pessoas com você. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Beijo no coração e até mais.